Olá pessoal, tudo bem? Bom, mais um mês e como de praxe eu vou comentar um pouquinho sobre o fechamento do mês anterior e falar um pouco sobre as perspectivas do que a gente espera para os principais acontecimentos, né? Acho que esse mês super mais conturbado do que o habitual, né, devido à política tarifária, muito mais puxado pelo cenário global, mas a gente vai comentar um pouco sobre isso, né? Falando um pouco sobre o mês passado, a gente, quando olha sobre a ótica de um tri fechado, a gente teve um início de ano super positivo e bem melhor do que o esperado quando a gente olha a nível Brasil, né, cenário doméstico, principalmente nível bolsa de valores e ativos de maior risco, né, de renda variável, como fundo imobiliário também. Isso por conta justamente de um impacto global, né? A gente tem do lado de fora os Estados Unidos com políticas tarifárias, o dólar perdendo força frente a outras moedas, e isso traz um fluxo a países emergentes como o Brasil. Então a gente percebe aqui que a gente tem títulos do Tesouro, né, entregando um patamar de retorno bem interessante em relação ao mês, né, com taxa de juros subindo. A gente tem então o Selic já entregando no ano 3,5, 2,98 na realidade, né, quando a gente olha aqui os níveis de pós. Quando a gente olha para a classe de maior risco, na realidade, a gente vê um mês super positivo para a Ibov, 6,08, enquanto no ano na casa de 8,23, isso tri fechado, né? A gente não está levando em conta os primeiros dias de abril. O índice de small caps, mesma coisa, 8 ponto alguma coisinha aqui, no mês foi super positivo. Fundo imobiliário também com uma performance super positiva no mês de março e entregando no ano cerca de 6,32, isso fora dividendos, né, o que é bem interessante. E quando a gente olha justamente o fechamento do mês, né, e do ano comparado a outras economias, a gente vê que o Brasil ele fechou o seu índice, né, que é o EWZ, nada mais é do que o Ibovespa dolarizado, com uma performance aí de 15,3. E lembrando, isso daqui são os dados do TRI, tá? O TRI fechado. A gente teve já no início de abril uma performance bem aquém a nível global devido ao Liberation Day, né, que aconteceu lá nos Estados Unidos, que a gente vai comentar justamente agora, né? Então, focando um pouco mais numa economia global, num cenário global, vamos lá entender o que vem acontecendo no mundo. Então a gente percebe justamente agora, a gente teve na última reunião do Federal Reserve, né, uma manutenção da taxa. Então, apesar de o ano passado a gente ter um patamar de 5,5 e já caiu para 4,5, ainda existe uma perspectiva incerta, né, devido à inflação americana, política tarifária e por aí vai. Então a gente percebe aqui no canto esquerdo como que vem se comportando a taxa básica de juros nos Estados Unidos, enquanto do lado direito a gente percebe justamente como que vem a inflação, né, mês após mês. Então eles chegaram num patamar onde eles conseguem manter uma consistência, mas ainda assim acima da sua meta, né? Então, por isso é um ponto de super importância para se observar. Quando a gente fala justamente sobre o Liberation Day, né, algo que aconteceu na semana passada, foi basicamente um anúncio de Trump sobre as tarifas que ele vai aplicar em cada um dos países, né? E muitos dos analistas falaram como uma opinião, né, que devido à forma super simplória que foi calculada, acreditam que foi uma abertura de espaço para que ele possa negociar esses níveis de taxa, né, com os países, com os respectivos países. Então, por exemplo, o Brasil ficou com a menor taxa dentro das economias ali, né, a taxa mínima que eles aplicaram, que foi de 10%. Então, como diversas outras economias, né? Então a gente está aqui com um acréscimo de 10% frente ao que já existia antes, né, com essa tarifa recíproca com desconto aplicado lá pelos Estados Unidos. E o que é legal da gente observar, né? Alguns países foram super tarifados, né? China foi na casa dos 34%, Taiwan 32%. Então, obviamente existiu, né? E já na semana passada a China veio com uma retaliação sobre isso, aplicando tarifas maiores, com um certo receio, que é o que o mercado vem projetando, é de uma guerra comercial. Por isso, basicamente, a gente vê esse cenário de bolsa mais caótico nesse início de mês de abril.
E falando um pouco sobre esse patamar tarifário, né, quando a gente identifica e observa isso mais profundamente, a gente está falando de um maior patamar tarifário desde 1936, né? Então, isso sem dúvida causa um impacto a nível global tremendo, né? Por isso que as bolsas vêm refletindo essa medida do governo americano. E esse gráfico eu acho bem interessante, né? Nada mais é do que o VIX, que ele é conhecido como o índice do medo, popularmente. Então a gente percebeu já que no último dia do dia útil da semana passada, na sexta-feira, dia 4, o índice VIX, que ele reflete o medo dos mercados mesmo, ele disparou cerca de 50%, né? Então isso traz ali um certo receio, é por conta disso que o mercado vem sofrendo um pouco. E a gente tem que observar os próximos capítulos de fato, né? Entender quais serão as medidas tomadas, se Trump vai estar mais aberto a negociações mesmo com cada país e por aí vai. E quando olhamos justamente para a S&P, né, a gente percebe que existem lá as sete magníficas, que são basicamente papéis de tecnologia, né, ligados à tecnologia, Google, Apple, Nvidia e por aí vai. A performance do TRI dessas empresas foi bem menor do que do índice como um todo, né? E isso trouxe ali uma volatilidade tremenda nas carteiras dos investidores, né? E por que disso? Justamente porque a gente tem um prêmio, né? Nada mais é do que um preço sobre lucro dessa classe de ações, principalmente voltadas à tecnologia, que eles negociam com esse índice, né, esse indicador de preço sobre lucro muito maior do que a bolsa como um todo, né, do que o S&P. Então, eles mesmo com essa queda acentuada maior do que o índice como um todo, eles ainda têm um patamar mais amassado, né? E o que que isso fala, basicamente? Esse índice ele reflete o que você espera quando investe nessas ações, né? Que os lucros dessas ações paguem esse investimento feito. Mesmo com essa queda, essas sete magníficas tem lá cerca de 25 vezes, né? Então, ou seja, eu preciso de 25 anos em um patamar atual para que o investimento que eu fiz nessa empresa é, tenha um payback via lucros, enquanto que o índice caiu para 19, né? Então é normal que elas tenham uma volatilidade maior mesmo quando comparado ao índice como um todo. Mas eu acho que o fato mais importante é justamente esse daqui, né? Quando a gente fala sobre a correção do S&P como um todo, no lado esquerdo a gente tem um gráfico que fala o evento em que o que aconteceu de fato nesse evento, né, nesse dia específico, e qual foi a correção ali, quantos dias levaram de correção e por aí vai. Mas o fato mais importante que eu quero mostrar está aqui do lado direito. O que ele diz, né? Que basicamente o que vem acontecendo agora é um efeito unicórnio que só aconteceu mais três vezes durante toda a história de bolsa de valores, né? Que é o índice de S&P, né? O índice de bolsa americana, ele se desvalorizar mais do que 10%. Geralmente, quando isso acontece, a gente tem um nível de maior medo global, né? Que é aquele basicamente índice VIX que a gente viu. A gente tem um maior medo e as pessoas migram para o ativo que é mais conservador possível. A gente está falando das treasuries americanas. Então, geralmente é quando esse patamar de treasury eles valorizam, né? A espera é que tenha um patamar maior de prêmio por isso. O que a gente tem visto é justamente o contrário, né? O dólar também perdendo força ao redor do mundo. Então, quando isso acontece, eles chamam que é um unicórnio, né? Acaba sendo uma janela oportuna para uma alocação, porque a gente tem um cenário tanto de dólar se desvalorizando frente às outras moedas do mundo, quanto também uma bolsa americana perdendo força, né? E falando sobre alocação um pouquinho de bolsa global, né? Eu gosto bastante desse gráfico porque ele me traz o seguinte dado, né? Essa coluna em azul mais escuro, né? Basicamente retrata o seguinte: cada um desses anos que a gente tem, esse valor foi o menor valor de retorno que a bolsa americana atingiu naquele ano específico. Então a gente está falando aqui de 2024, por exemplo. O pior patamar de performance no ano foi de menos 8% do S&P, enquanto que o gráfico verde ele me fala o quanto que essa bolsa fechou. Então nesse caso aqui foi na casa dos 25%, né, positivo. Mesma coisa 23. Existiu um patamar de menos 10, enquanto que a performance foi de 26. O que que isso
retrata, né? A gente sabe que são índices de volatilidade, mas quando a gente tem essas janelas em que a performance é muito negativa, acabam sendo janelas oportunas para alocação, né? Então, isso é um grande ponto a ser observado. E falando um pouquinho de Europa, né? Acho que trazendo agora para uma questão mais geopolítica, desde que Trump foi eleito e assumiu a sua posse de fato, né? Eu acho que movimentou muita coisa no mercado, a política tarifária é uma delas, mas quando a gente fala sobre conflito geopolítico, isso é muito levado em consideração também. Quando a gente olha a guerra que vem acontecendo agora, né, de Rússia e Ucrânia, e com esse novo teor que Trump vem trazendo às conversas e tudo mais, a gente percebe que desde a Segunda Guerra, né, quando os Estados Unidos entrou e existiam os aliados que lutaram contra o nazismo, a gente percebeu que basicamente depois disso os Estados Unidos ele se tornou, né, como é popularmente dito, a polícia do mundo. Então, os gastos com defesa dos Estados Unidos eram bem mais expressivos do que toda a União Europeia junta, né? Então, quando a gente tem esse nível de gastos, existe uma certa tranquilidade com o governo europeu para gastar em outras coisas, né? Não existia um gasto militarmente falando tão alto. Então, com essa invasão da Rússia e tudo mais, e o Trump dizendo que não vai se preocupar muito, não querendo se meter muito nesses conflitos, né? Principalmente militarmente falando, ele abre espaço para que os Estados, para que a Europa como um todo, elas se preocupem um tanto quanto isso, né? Porque se a Europa não tiver unida, talvez eles não tenham força suficiente para enfrentar a Rússia em uma possível guerra e por aí vai. Então e basicamente a gente já vê isso na Alemanha, né? Com essa vitória do Partido Conservador que ocorreu lá em fevereiro, trouxe essas mudanças políticas, um afrouxamento nessa austeridade fiscal. Basicamente, a austeridade é aquela contingência em relação ao gasto público, né? Então, uma política mais keynesiana, onde o Estado gasta mais e gasta com pacotes militares, né? Para reforçar o setor por conta dessa vulnerabilidade. Então, aqui é mostrado justamente isso, né? O quanto que gastou via Covid, e o quanto que gastou com essa reunificação, né, exceto as transferências de renda, e o quanto que espera gastar agora, que é com infraestrutura e defesa. Então, basicamente, esse novo pacote equivale a esses gastos de Covid mais o que foi gasto nessa reunificação, né? Um ponto super importante. E falando um pouquinho mais de Brasil, a gente entra num cenário, né, acho que o nosso doméstico ele está um pouco similar do que foi o ano passado mesmo, não mudou muito. E a gente tem muito mais impacto global causando efeitos dentro da economia doméstica, né? Então, quando a gente fala sobre juro e inflação, basicamente a gente continua num dos maiores patamares de juro real de todos os países, né, e da história aqui, quando a gente faz esse efeito comparativo. A gente tem já uma Selic na casa dos 14,25, né? E um CPI, o nosso IPCA do lado de cá, na casa de 5,1 nos últimos 12 meses, trazendo um juro real aqui na casa de 9,2. Obviamente ainda tem expectativa de inflação maior no fim desse ano, mas também temos uma expectativa de juro de taxa Selic num patamar maior, né? Algumas casas falando em 15,5, o Boletim Focus falando uma Selic terminal de 15%, ainda assim um juro real super alto quando a gente compara com alguns outros países emergentes e, enfim, países mais desenvolvidos também. Basicamente, quando a gente olha um dos motivos disso, né, eu trago bastante sobre o nível de inflação global que a gente vem vivendo e principalmente no nosso país, né? O que é interessante? Quando a gente olha as taxas de tesouro, né, Selic, que são aquelas que te prometem entregar IPCA mais uma taxinha pré, especialmente falando da B35, né? A taxa do Tesouro com vencimento para 2035. Em patamares nominais, a gente hoje, né, tem uma taxa muito similar ao que foi em 2015, na época de governo Dilma e tudo mais. Então a gente tem IPCA mais 7 e pouquinho, já chegou a bater 8 em alguns casos. Mas o que é interessante quando a gente olha no gráfico do lado direito? Acho que voltando um pouco no cenário americano, né? Acho que o ativo mais conservador do mundo, como eu comentei antes,
são as Treasury americanas. É o Tesouro americano, quando tudo está com maior. O mundo está um pouco mais complexo, as pessoas preferem segurar um pouco do seu otimismo, né, e do que acreditam, para serem conservadoras. Vamos colocar lá numa moeda mais forte do mundo, no ativo mais seguro do mundo, que é o título do Tesouro americano, e vamos esperar um pouquinho. Então, quando a gente olha essa diferença, né, da taxa que o título do Tesouro brasileiro entrega, nominalmente falando, menos a taxa do Tesouro americano, que é basicamente essa diferença que a gente chama de spread, a gente hoje está num patamar menor do que foi no passado. Justamente porque lá em 2015 essa taxa do Tesouro americano era praticamente zerada, né? Então hoje, devido a esse problema global de inflação, os Estados Unidos teve que subir seu juro. A gente viu um pouquinho ali atrás que está no patamar de 4 e pouquinho, né? Então a gente tem hoje uma diferença de taxa menor. O que que isso reflete? Poxa, será que um investidor ele vai querer correr um risco país, sendo que ele tem, país que eu digo Brasil, né? Sendo que ele tem um prêmio somente de 5 e pouquinho por cento ali a mais para correr o risco de bolsa americana, de cenário americano, né? Tesouro americano. Então, de fato, é um fator que deve ser observado, né? A gente lá em 2021 teve patamares de spread maiores do que tivemos hoje, né? Então, é um fator a ser observado, apesar de ser super interessante quando a gente olha a nível nominal, né? Isso daqui tá entregando retorno surpreendente, né? E quando a gente fala justamente de Brasil macro, o relatório Focus, aqui faltou atualizar a data, mas já está a data de hoje, né? Dia 7 de abril. Então, a expectativa já dos maiores players do mercado é que a gente tenha uma Selic na casa de 15%, IPCA 5,65%, então uma alta ainda prevista para o ano. O PIB manteve, né, na casa de 1,97, câmbio caindo um pouquinho, né, 5,9, frente ao que foi na semana passada. Então, basicamente, essas são as expectativas frente ao cenário Brasil. E quando a gente fala, poxa, como vamos nos posicionar frente a isso daí? Quando a gente fala principalmente em renda fixa, acho que vou ser um pouco mais rápido, né? Tá super atrativo. Você manter a sua liquidez ao longo do tempo, né? Criando janela oportuna dentro do risco país, podendo acessar a qualquer momento, isso daí já está te entregando hoje 14,25 ao ano. O juro real, como a gente viu lá, na casa de 9%. Então tá super atrativo, né? Se manter líquido e pós-fixado hoje em dia. Mas também para essa pessoa que, poxa, está pensando no futuro, e eu gosto bastante de separar em caixinhas, né? Acho que quando a gente faz um investimento, não existe aquele melhor investimento. Existe o melhor dentro da sua expectativa e do que você tem como objetivo. Então, basicamente, separar em caixinhas é importante. Obviamente é importante estar líquido, estar interessante no momento, mas o seu maior risco é o reinvestimento lá na frente. É quando essas taxas começarem a se corrigir, né, ela cair, e aí, o que estava interessante não vai começar a não render mais. Por isso é importante diversificar uma carteira, né? Quando a gente fala sobre isso, a oportunidade hoje em inflação é super atrativa, como a gente viu ali atrás, né? Então, mesmo com isso daqui basicamente é aquela diferença de spread, né? Quando a gente vê aqui os juros americanos e aqui a gente vê a nossa taxa nominal de inflação. Mas basicamente eu já falei, já mostrei esse slide e esse gráfico em outros vídeos. Quando a gente tem esse patamar de NTNB entregando IPCA mais 7,5 mais, todas as vezes olhando na janela de um ano, elas entregaram performance acima do CDI. Então você garantir uma taxa dessa, um juro real de 7 e pouquinho, por mais de 10, 15 anos, você está garantindo ali um retorno do seu montante patrimonial muito além da inflação por muito tempo, né? Então isso é muito interessante. E olhando para ativos de um pouco maior risco agora, né, como fundo imobiliário. E eu trouxe esse gráfico dessa vez, que ele basicamente retrata o seguinte, né? Desde o momento em que a gente teve uma mudança na rota da política monetária no ano passado, né, a gente tinha uma expectativa de juro cair. E o que aconteceu foi justamente o oposto. A gente teve um juro crescente devido a problemas fiscais, né, um cabo de guerra entre política fiscal e política monetária.
Então, basicamente, o que a gente percebe? O IFIX, que ele é a nossa cesta, né, dos papéis, o Ibovespa dos fundos imobiliários, ele teve essa performance nos últimos períodos, né, em cada um dos meses aqui. Quando a gente olha por classe dentro do IFIX, a gente percebe que os papéis, né, os fundos de papéis, eles estão vindo com uma performance muito mais consistente do que outras classes. Isso faz sentido, né? A gente teve uma política onde a gente aumentou um juro, então aquele fundo que está atrelado a CDI mais 4, IPCA mais 9, com certeza ele ser mais, vai ter uma busca maior, né, sobre essa classe do que sobre as outras. Então, por isso a gente percebe ali uma performance melhor e mais consistente, né? E ainda assim entregando dividendos nas alturas, né? Quando a gente olha nível de taxa Selic no momento, apesar de que, né, o mês de março foi super atrativo para diversas classes. Então a gente tem aí uma certa correção. E quando a gente fala sobre esse patamar de desconto, né, que está existindo em relação aos fundos imobiliários, eu gosto muito de fazer uma analogia que é interessante. Quando a gente para analisar um imóvel, né, muita gente compara os fundos imobiliários ao CDI. Mas na realidade é como se você lá tivesse um imóvel que vale R$ 1 milhão, você tem um aluguel de 5 mil por ele. E por algum momento de mercado, seja uma bolha que aconteceu dentro do seu bairro ou uma dificuldade de encontrar um comprador mesmo, você anuncia ele à venda, mas só acha 800 mil. Poxa, você venderia se não precisasse de recursos? Provavelmente não. Então, o que a gente percebe hoje, enxerga dentro da atividade do veículo, né, fundo imobiliário como um todo, é justamente esse patamar. Você ter a possibilidade de comprar um imóvel por 800 mil que vai te pagar um dividendo muito atrativo, né? Então, quem está posicionado, obviamente, também não deveria pensar em vender e em realizar qualquer tipo de lucro, né? Porque você não venderia aquele imóvel a 800 caso, obviamente, não precisasse de um recurso. Então, acaba sendo um patamar super oportuno de entrada. Ações, né? Acho que muito similar e bolsa muito similar, né? Como eu falei. Então, quando a gente olha os níveis de preço sobre lucro, a gente em patamares super baratos, né? Desde 2022 aproximadamente, então cerca de 2 anos e meio, 3 anos aí já com bolsa atrativa. E quando a gente olha justamente o nível de lucro sobre o preço, que é o indicador oposto, né? A gente percebendo que a gente tem hoje um nível de lucro das empresas frente ao seu preço negociado muito maior do que a média, né? Então, basicamente, ainda é uma janela oportuna. Sabe-se lá quando isso vai deixar de ser, né? Quando isso vai alavancar, né? Mas a gente sabe que olhando um investidor que olha para o longo prazo, ele acaba conseguindo aproveitar boas oportunidades agora de alocação. Falando um pouco sobre justamente essa alocação, o cenário de bolsa, né, geralmente com um juro muito alto assim, a gente percebe que as empresas mais consolidadas, né, as blue chips, elas passam por esse momento com muito mais tranquilidade. Faz sentido, né? Imagina você ter que abrir um negócio e precisar tomar um crédito, e com esse crédito a patamares atuais, fica muito caro. Seu negócio tem que ter uma boa performance para você pagar esse juro do crédito, né, e ainda assim ter lucro. Então, quando a gente olha os índices de empresas que geralmente são boas pagadoras de dividendos, que são aquelas já mais consolidadas e geralmente têm caixa mais forte, elas têm performance melhor que o Ibovespa mesmo, né? A gente percebe aqui, ó, justamente como abre uma boca de jacaré quando a gente enxerga ali um momento em que tivemos uma alta de juros, né? Foi justamente aqui em dezembro de 21. Então, o índice de dividendos ele se comporta melhor do que o Ibovespa como um todo e ainda assim é menos volátil, né? Quando a gente olha a volatilidade esperada, né? A média do índice de dividendos está na casa de 21, enquanto do Ibovespa está na casa de 22,5. Mas o mais importante, né? Acho que se posicionar em ações. Todo mundo fala, poxa, qual que é o melhor momento para comprar? Isso é a coisa mais difícil que tem, né, de acertar. Então, fazer marketing time, que a gente chama, é muito difícil. E aqui a gente trouxe basicamente o seguinte, né? Como que foi, né, esse custo de ficar fora do Ibovespa nos dias de maiores altas, né? Porque a gente fica tentando saber quando vai subir, mas ninguém sabe, essa é a realidade. Então, estar posicionado e, obviamente, é, corrigir percentuais é o mais importante a ser feito ao longo do tempo, né?
Obviamente, se você é um investidor que está disposto a correr esse risco, tem o prazo, o tempo ao seu favor, né, para obter um retorno lá na frente, né? Então, basicamente, isso daqui, ó, o retorno acumulado nos últimos 10 anos. A gente tem lá Ibovespa cerca de 163. Se você tivesse perdido as três maiores altas, né? Poxa, eu vou tentar fazer market time, não consegui pegar nas três maiores altas do índice. O seu retorno seria de 96. Perdendo as 10 maiores altas, esse retorno cairia para 32. As 20, você estaria negativo e perdendo as 30, você estaria na casa dos menos 40, né? Então, como é importante a gente perceber que estar posicionado é o correto a se fazer. Obviamente, corrigindo ali os percentuais em devidos cenários e momentos de vida que você estiver vivendo, né? Então, um resumo geral, né? Como se posicionar? Pós-fixado, né? A gente está recomendando uma alocação bem atrativa, bem percentual super importante dentro da sua carteira, né? Porque tá interessante, você mantém sua liquidez, mantém ali sua reserva de emergência barra oportunidade, então faz sentido. A inflação, justamente ajustado com relação ao seu objetivo, também está num momento super oportuno de alocar. Se você for aquele investidor que deseja se aposentar daqui 10, 15 anos, faz muito sentido, expura essa característica. Então, assim, é muito mais atrelado ao seu objetivo mesmo, mas é uma janela oportuna de alocação. Pré-fixado, basicamente, eu não gosto de ter ativos com mais de 2 anos, né, de duration, justamente porque o seu risco é a gente ter um cenário adverso em que o Banco Central necessite subir um juro de repente. Então, os 2 anos é basicamente para você entrar numa menor alíquota em relação a imposto de renda, de fato. E quando a gente olha sobre fundo imobiliário, né, está fazendo super sentido alocar para aquele investidor que está disposto a correr esse tipo de risco, porque a gente sabe que é um ativo volátil, né, que traz liquidez, ele te traz o bônus da liquidez, ele te traz o ônus da volatilidade. Então você percebe esse movimento com muito mais eficácia do que com um imóvel, por exemplo. Né? É a mesma coisa bolsa, está atrativo, está num cenário em que a gente pode ter boa performance olhando para longo prazo. Então também é um tipo de ativo que vale se você for um investidor que esteja disposto a correr esse risco, né? E exposição internacional é um fator super importante, né? A gente com essa renda fixa, taxa de juros americanas tão altas nos últimos patamares, né, desde 80, se não me engano, a gente tem uma baita oportunidade nessa janela de renda fixa. Então, o seu ativo dolarizado vai estar rendendo ali mais de 4% ao ano, o que para eles é muito bom. Mas também com essa janela de correção de S&P, também é uma baita janela atrativa, né? Mesmo apesar dos últimos 2 anos de performance positiva. Então, essa correção gerada principalmente por política global, né, política de Donald Trump tarifária, a gente percebe que acaba sendo uma boa janela olhando para prazos maiores, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. O vídeo hoje um pouquinho mais longo, mas também pedia mais informações, né, relacionado ao que vem acontecendo aí no mercado e tudo mais.